Bom dia a todos. Hoje vamos dar sequência ao conteúdo sobre eletropneumática e vamos falar hoje sobre circuitos sequenciais, utilizando os elementos em eletropneumática e temporização, utilizando os relés temporizadores. Vamos então projetar um circuito eletropneumático, neste primeiro exemplo, para fazer a seguinte sequência: 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos, em ciclo único. Ou seja, o operador vai dar início ao processo através de um botão, ele vai fazer a sequência e encerrar após o recuo do cilindro 2A. Então, primeiramente, vamos desenhar as válvulas e o cilindro de duplação 1A e 2A, comandados por válvulas 5/2 vias com duplo solenoide. Cilindro 1A, fim de curso 1S1 e 1S2, válvula de 5/2 vias, duplo comando solenoide, 1Y1 no avanço e 1Y2 no retorno. RSP, escape, pressão, saídas A e B, 1V1. Cilindro 2A, fim de curso 2S1 para retorno, 2S2 para avanço. Válvula 5/2 vias, duplo comando por solenoide. 2Y1 para o avanço de 2A e 2Y2 para o retorno de 2A. Escapes RS, pressão P, saídas A e B e 2V1, a válvula 5/2 vias. Então o circuito pneumático é só isso. Tem a limitação pneumática nas duas válvulas, então o que precisamos fazer é o circuito de comando elétrico para o comando das solenoides, de forma a satisfazer a sequência desejada para o processo em questão. Então vamos montar e projetar aqui um circuito elétrico de comando das eletroválvulas. Primeiramente vamos fazer as linhas de tensão de 24 volts e de 0 volts. Então essa linha de cima está energizada a 24 volts e aqui em 0 volts. Então o primeiro passo é fazer com que o cilindro 1A avance. Para um avançar, nós precisamos ter três condições que precisam ser satisfeitas. O cilindro 1A tem que estar recuado, ou seja, 1S1 tem que estar acionado. O 2A também tem que estar recuado com o acionamento de 2S1. E o operador precisa apertar um botão de início do processo. Então, como eu preciso ter três condições que precisam ser satisfeitas simultaneamente, o que nós iremos fazer é colocar todos os contatos associados a esse fim de curso 1S1, a 2S1 e ao botão, todos em série. Quando todos os fins de curso estiverem acionados, eu aciono a solenoide de avanço de 1A, que no caso é um Y1. Então primeiro vamos colocar o botão impulsivo, vou dar o nome para ele de BL, que é o botão de liga do sistema. Depois ele vai estar em série com o primeiro fim de curso, 1S1, e depois em série com o segundo fim de curso de retorno de 2A, 2S1. Todos são contatos NA. Quando os três contatos estiverem fechados, eu energizo a solenoide correspondente ao avanço do cilindro A, que é um Y1. Então essa primeira linha de comando, BL e o 1S1 e 2S1, eu energizo o Y1 e o cilindro avança. Após o avanço de 1A, ele bate um S2. Então agora quais são as condições? Ele já partiu, eu tenho um S2 e 2S1, faz o quê? Aciona a solenoide 2Y1. Então vamos colocar aqui primeiro o 1S2, depois o 2S1 e por fim 2Y1. 2Y é acionado, 2A avança e bate em 2S2. Então tenho 2S2 e 1S2, tem que fazer o quê? 1A retorna. Qual que é a solenoide responsável? Um Y2. Então vamos colocar um S2 novamente e 2S2. Quando um S2 e 2S2 estiverem acionados, eu fecho dois contatos e energizo quem? Um Y2, que faz o cilindro A voltar. Quando o cilindro A retorna, eu tenho um 1S1 e 2S2. Essas duas condições fazem com que eu precise energizar a solenoide 2Y2 para o retorno de 2A. Então agora vamos colocar um S1 e 2S2. Quando esses dois fins de curso são acionados, eu tenho que energizar quem? 2Y2.
O circuito está pronto, então, para o ciclo único, ele apertou o botão BL, ele faz 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos e para. Ele só inicia novamente a partir do momento onde eu vou acionar o botão de liga novamente. Então agora vamos simular isso no FluidSim para ver o funcionamento desse circuito. Então agora vamos simular esse circuito eletropneumático aqui no FluidSim. Vamos vir aqui acionar o BL, eu coloquei aqui a simulação bem lenta para vocês verem aqui as linhas se energizando em sequência. Então vamos dar início aqui à simulação, acionei, avançou, agora vai bater, energizou essa terceira e essa e parou. Então vamos de novo, se quiser fazer um outro ciclo. Então são ciclos individuais, ciclos únicos para fazer a automação desse sistema utilizando um circuito elétrico. Vamos agora fazer a mesma sequência de funcionamento eletropneumático, porém agora utilizando um ciclo automático. Ou seja, iremos colocar um botão de liga e desliga para deixar um funcionamento contínuo no processo e poder desligá-lo a qualquer momento e iniciá-lo a partir do momento onde ele parou. Então, é muito simples esse procedimento. O que nós precisamos fazer é só colocar agora um circuito de selo para manter o sinal ligado e desligado, se for o caso, ao acionar um botão de desliga. Então, como é que funciona o esquemático do selo? Como vimos na última aula, é um botão NA, aqui no caso um botão de liga normalmente aberto, em série com o botão NF de desliga. Quando eu energizar o botão de liga, eu vou ligar um relé K1. Porém, esse relé K1 eu preciso manter selado o comando de liga, porque esse aqui é só um botão do tipo impulsivo. Então, o contato normalmente aberto desse relé, eu vou colocar em paralelo com o botão de liga para manter o sinal ligado. Pronto? Então, agora esse aqui é um circuito de selo. A memória elétrica K1 vai manter esse sistema ligado a partir do momento que eu aperto o botão de liga. Quando eu apertar o botão de desliga, eu tiro esse sinal e o K1 abre. Então agora eu tenho que fazer uma modificação no circuito, né? Não tem mais esse BL, eu tenho que tirar o BL e colocar o K1. Por quê? O K1 vai indicar o funcionamento desse circuito. Quando ele estiver energizado, quer dizer que o sistema está funcionando. Quando ele estiver desligado, quer dizer que o sistema parou de funcionar em função do acionamento de botão de desliga. Então vamos tirar o botão BL e também tirar as alimentações dos 24 volts. Por quê? Todas as alimentações aqui têm que vir de onde? De K1. Então agora K1 ele liga e desliga todo o circuito. E ele vai ter uma informação importante se o sistema vai estar ligado através do acionamento do botão de liga ou desligado se alguém que vier desligar acionar o botão de desliga. Então por isso ele tem que ficar em série com todos os ramos de comando para todos os solenoides de comando de válvula. Então aqui, ao ligar, eu fecho K1, mantenho-se ligado, esse contato fecha e começo a fazer toda a sequência pneumática. Quando eu desligo, eu vou desligar esse K1, abrir essa chave e o sistema vai parar onde o cilindro estiver no meio do processo. Ao ligar novamente o BL, ele vai retomar de onde parou para continuar a sequência automática. E eu posso deixar ligado, ele vai ficar repetindo isso aqui até o acionamento do botão de desliga. Então agora nós vamos simular esse circuito no FluidSim para ver o funcionamento desse sistema. Então agora vamos simular o circuito que acabamos de projetar, o circuito eletropneumático com a parte de selo e aqui o K1 que energiza todo o circuito. Aqui o botão de liga e o botão de desliga, isso que vai ficar em automático a partir do momento que eu ligar o sistema. Então vamos ligar aqui, ficou selado, fechou esse contato, agora está fazendo 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos. E vai ficar fazendo isso automaticamente até eu desligar. Vamos fazer mais uma volta. Então agora eu posso desligar, a qualquer momento eu vou desligar aqui. Né? Parou, e eu posso voltar a ligar de onde parou. Ele volta do ponto onde ele tinha parado. Vou desligar, liga de novo, posso desligar a qualquer momento, ele interrompe a sequência e depois volta de onde parou. Sempre com circuito de selo, né, com botão de liga e desliga do tipo push button, certo? Então, esse aqui é o modo automático, utilizando 2 botões para fazer funcionar a sequência 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos e 2 a menos. Então, o último circuito
que iremos simular vai ser um circuito temporizado. Ciclo automático, da mesma forma como fizemos, só que agora vamos colocar uma temporização no avanço do cilindro 2A. Quer dizer o quê? 1 avança, 2A avança, e quando o 2A avançar, ele vai ter que esperar 3 segundos antes do retorno de 1A. Então, entre essas duas etapas, do avanço de 2A e do recuo de 1A, eu tenho que esperar 3 segundos. Então, como que a gente faz isso no circuito eletropneumático? É bastante simples com a utilização dos relés temporizadores. Então, eu tenho o avanço aqui de 1A, aqui o Y é 1A+, depois o avanço de 2A com 2Y1, 2A+. Quando os dois cilindros avançam, ele bate 1S2 e bate 2S2, o que aconteceria aqui normalmente? 1A volta. Então aqui que não pode acontecer, ele não pode voltar imediatamente. Então, o que devemos colocar aqui, ao invés do retorno de 1A, é ligar um temporizador timer on. Então nós vamos modificar esse comando aqui da solenoide da eletroválvula para energizar um relé temporizador de 3 segundos. Então colocamos aqui um relé temporizador. Quando 1S2 e 2S2 são acionados, ele liga esse relé KT1, essa simbologia desse relé, marcando aqui 3 segundos. Quando der os 3 segundos, o contato relativo a esse relé fecha. E quando ele fechar, aí sim eu vou fazer com que o Y2 seja energizado para fazer a volta de 1A. Então aqui eu vou colocar nessa parte de cá o contato de KT1 associado diretamente à solenoide 1Y2. Então aqui está o contato relativo ao KT1, esse contato aqui com 2 traços e essa curva aqui no contato, KT1, isso aqui quando fechar vai ligar um Y2. E pronto, agora sim o circuito está completo, temporizado entre 2A+, e 1A-, 3 segundos, com a utilização de um temporizador, de um relé temporizador. Então agora vamos simular esse circuito no FluidSim novamente para verificar o funcionamento do todo o sistema. Então agora vamos simular o circuito com a temporização, utilizando o relé temporizador KT1 e o contato dele associado após decorrido o tempo que setamos aqui. Aqui está para 3 segundos, eu coloquei 0.3 porque a simulação está 10 vezes mais lenta. Então aqui está 0.3 justamente para fazer a compensação do tempo. Então vamos lá, vamos fazer mesmo procedimento, ligar o botão BL e fazer, quando ele bater aqui ele vai começar a contar o tempo. 1, 2, 3, ligou. Aí ele volta com 1A e depois continua normalmente a sequência. Vamos lá de novo. Passou o tempo, voltou 1A e voltou 2A. Então é o mesmo circuito feito no exercício anterior, só que agora com uma temporização entre o 2A+, e 1A-, utilizando um relé temporizador que é muito fácil o seu funcionamento. Então por hoje é só, nós encerramos aí os 3 circuitos. Como atividades, então vocês têm que fazer os 3 circuitos que fizemos na aula de hoje e reproduzir os 3 circuitos no FluidSim da mesma forma que eu fiz aqui. Na primeira com o ciclo individual, a segunda com o ciclo automático, dessa forma com o circuito de selo, e esse último circuito com a temporização. Obrigado a todos e até a próxima.